Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 9 de resolução de exercícios do livro para a primeira série A e B. Então, lembrando que a gente está trabalhando com o capítulo 4 da frente A e vamos fazer então dois exercícios. O primeiro é da página 58, o exercício número 6. Ele é um exercício do Enem de 2015, onde diz que um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da castanha de caju, onde eles denominaram como LCC esse líquido. A composição química desse líquido, do LCC, é muito parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características. Interagem formando agregados com o petróleo. Vamos nos ater a essa palavra aqui, agregados. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas. Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles respectivamente. Então, vamos analisar aqui. Eles querem remover o petróleo da água, né? Então, lembrando que aqui traz uma questão de polaridade de moléculas, que a gente ainda verá melhor essa parte, né? Então, na verdade, assim, como retirar o petróleo da água? Eles precisam inserir ali uma substância que ela tenha afinidade com o petróleo e consiga removê-lo, né? Então, eles verificaram, né, que esse LCC ele tem afinidade com o petróleo, né? Então, como diz aqui, a composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e, por suas características, interagem formando agregados. Então, ele consegue, digamos assim, nessa interação, tomar para si esse petróleo, né? Então, esse primeiro processo de separação de mistura, em que eu adiciono aqui esse líquido LCC, em que ele interage com o petróleo e forma agregados, então quando fala em formar agregados, vai remeter a gente para um processo de separação denominado floculação, que a gente viu quando a gente estudou a parte da estação de tratamento de água, né, em que a gente tem aquelas etapas de coagulação e floculação. Então, na coagulação, a gente adiciona uma substância para promover a agregação, né, de componentes ali presentes, né? Então, porque os componentes eles estão suspensos ali, eles não são pesados, né? Então a gente adiciona essa substância coagulante para que essas partículas se agreguem e depois floculem, né? Depois elas floculem, formam flocos então, e como elas vão se agregar, né? Então aqui ó, agregados, como elas vão se agregar, elas se unindo, elas ficam mais pesadas, né? E posteriormente, no caso da estação de tratamento de água, é feito o processo de decantação. Mas aqui, o que ele fala? Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturaram ao LCC, né, que ele já está aqui junto com o petróleo, né, nanopartículas magnéticas. Então, quando a gente fala em nanopartícula magnética, como que eu posso separar uma substância onde tem essas nanopartículas magnéticas, né? A gente separa, então, através dessa separação magnética que a gente viu na aula passada. Então, aqui a resposta certa é letra C, floculação e separação magnética. O próximo exercício é da página 60, número 6, né, da Unesp. Era um exercício que os senhores tinham como tarefa resolver em casa. E vamos analisar ele então. No campo da metalurgia, crescente o interesse nos processos de recuperação de metais, pois é considerável a economia de energia entre os processos de produção e de reciclagem, além da redução significativa do lixo metálico. Desculpa. E esse é o caso de uma microempresa de reciclagem, na qual se desejava desenvolver um método para separar os metais de uma sucata. Ou seja, eu tinha uma mistura, que ele chamou de sucata, composta por metais. Então, olha a composição aqui, composta de aproximadamente 63% de estanho
e 37% de chumbo. Então, essa é a mistura ali dessa sucata, por meio de aquecimento. Entretanto, não se obteve êxito nesse procedimento de separação. Para investigar o problema, foram comparadas as curvas de aquecimento para cada um dos metais isoladamente, ou seja, só para o estanho, só para o chumbo, com aquela da mistura. Então, pegou-se a curva da sucata também. Todas obtidas sob as mesmas condições de trabalho. Então, aqui a gente pode visualizar as curvas, né? Podemos ver que é uma curva de aquecimento. Eu tenho aqui nesse eixo temperatura, nesse eixo tempo em horas, temperatura, hora. Então, eu estou aquecendo uma substância, no caso chumbo, aquecendo e promovendo as transformações de estado, né? Então, passando de sólido para líquido, de líquido para gás. E aqui, pego o estanho, estou transformando de sólido para líquido, de líquido para gás. E nesse outro gráfico, pego a mistura, que é aquela sucata, também estou promovendo aquecimento, estou passando de sólido para líquido, de líquido para gás, né? Então, aqui estão as transformações. O que a gente pode visualizar aqui e linkar com o que a gente estudou nas aulas anteriores, né? Quando eu tenho uma substância pura, eu tenho temperatura de fusão e de ebulição constantes. Então, aqui tem a temperatura a qual ocorre essa transformação para ambas essas substâncias, né? Tanto para o chumbo, que aqui é o gráfico apenas dele, e aqui é o gráfico apenas do estanho. Então, é uma substância pura e estanho. Então, também temos temperatura de fusão e ebulição constante. Quando eu tenho uma mistura, eu posso ter três situações. Quando for uma mistura comum, eu não tenho nenhuma das transformações constantes. Quando eu tenho uma mistura azeotrópica, eu tenho uma situação e a eutética outra. E aí nós vamos ver qual dessa aqui que é, se é eutética ou azeotrópica, porque ele pergunta aqui, a partir das informações das figuras, é correto afirmar que a sucata, ou seja, a mistura, é constituída por uma. Então, ele quer saber da mistura, né? Vamos analisar o gráfico. Olhando para o gráfico, seria uma mistura comum? Não seria, porque eu teria que ter aqui as duas transformações não constantes, né? Com a temperatura variando. Então, não é uma mistura comum. Aqui ele pergunta, é uma substância pura? Não é. É uma suspensão coloidal? Não é o caso. A gente está tratando de substância pura, mistura comum, eutética e azeotrópica. É uma substância com impurezas e temperatura de ebulição constante. Já vimos que a temperatura de ebulição não é constante. Então, vamos aqui, mistura eutética ou azeotrópica, né? A mistura eutética, lembrando, né, ela não tem a temperatura de ebulição constante, que é o caso aqui. Então, essa temperatura de ebulição, ela é variável. Então, nesse caso, a letra A é uma mistura eutética, pois funde em temperatura constante. Então, a fusão, sim, é constante, no entanto, a temperatura de ebulição não é constante. Então, ficamos por aqui, senhores. Até a próxima videoaula.